Hare Krishna! Então esse aqui é o módulo 7 e no módulo 7 a gente vai estar falando sobre um tema muito importante, muito interessante do caminho do yoga, da Bhagavad Gita, na verdade de toda a filosofia védica, a filosofia índica, que é a questão dos modos da natureza. A tradução é essa para a palavra em sânscrito, gunas. É um tópico bem interessante, um pouco profundo, um pouco difícil de entender, mas uma vez que você entende ele é bem interessante, muito importante. Em todo o caminho, toda a prática do yoga como um todo. Então, para esse módulo, o que eu vou fazer? São 3 gunas, né? São 3 modos da natureza. A gente vai estar estudando, vou falar o nome em sânscrito, que é melhor a gente entender em sânscrito o nome de cada modo. Sattva, Rajas e Tamas. Ok? É traduzido, a gente vai usar a tradução aqui, modo da bondade, da paixão e da ignorância. Ok? Mas então eu vou fazer uma aula para cada modo. E aí eu vou passar para você assim uma noção do que cada modo é, como cada modo é apresentado na Bhagavad Gita e também até em outros textos ligados ao yoga, ligados à Bhagavad Gita. E aí a ideia é que com esses 3 módulos, com essas 3 aulas, né? Com essas 3 aulas desse módulo 7, você vai ter uma noção melhor do que cada guna é, o que significa isso e qual que é a importância disso, tá bom? Bom, então vai ser muita informação, mas a vantagem é que nesse sistema que a gente usa, que você está participando aí, você pode ver e rever essa aula quantas vezes você quiser. Então, como é que era a mesma coisa? Aí você pode voltar e ver aqui de novo. Então você vai ver que esse tipo de plataforma, essa maneira que a gente faz para passar o curso é muito útil, especialmente quando tem um assunto assim que você precisa rever mais, tá bom? Bom, então vamos lá. Essa aqui então é a aula 1 do módulo 7 e aqui então eu vou falar sobre Sattva, o modo da bondade. Então vamos lá. Eu vou começar com a descrição de Krishna sobre o modo da bondade. Ele fala assim para Arjuna. Ele fala, ó pessoa virtuosa, falando com Arjuna, o modo da bondade, Krishna explica, sendo mais puro do que os outros, ilumina, livrando a pessoa de todas as reações pecaminosas. Aqueles que estão situados neste modo condicionam-se a uma sensação de felicidade e conhecimento. Bom, então vamos lá. O modo chama-se Sattva, Sattva Guna. Então, qual que é o efeito de Sattva Guna? Sattva Guna é o melhor estado possível que você pode atingir. Em Sattva Guna, você está maximizando o seu potencial, você está tendo a mente mais clara possível, mais limpeza mental, tudo está fazendo sentido, você está bem alinhado com a realidade. Então é o modo que a gente quer cultivar para poder então seguir em diante com o resto de yoga. Por isso que Krishna tanto fala dos modos na Bhagavad Gita. Ele dedica 2 capítulos e meios dos 18 capítulos da Bhagavad Gita, 2 capítulos e meio são sobre os modos da natureza. Você vê como é importante esse tema. Por quê? Porque a ideia é a gente aprender a navegar e conhecer esses modos para poder, então, cada vez mais nos situar em Sattva Guna, nesse modo da bondade. Agora eu vou ler para você, ao longo da Bhagavad Gita, Krishna vai falando vários detalhes de situações e coisas em Sattva, para a gente ver como é que é. Então eu vou seguir essa lista de novo. É uma lista, então você depois volta, assiste de novo para assimilar bem. Então vamos lá. Em Sattva Guna é a mais pura do mundo, ilumina e, como eu falei aqui, elimina toda a reação pecaminosa, deixa você puro. Qual que é o problema de Sattva Guna? Esses gunas são todos materiais. Na Bhagavad Gita, a gente está querendo ir além da matéria, transcender a matéria. Mas a Bhagavad Gita fala que você tem que primeiro estar bem materialmente para então transcender a matéria. Mas se você não transcender a matéria, se você ficar apenas com a sua mentalidade mundana, o que Sattva faz? Ela prende você pela felicidade.
Ou seja, a vida é boa, você já está vivendo bem, é uma pessoa tranquila, sábia, saudável, bacana, e aí então ela não tem muito interesse em buscar espiritualidade, devoção e Deus, porque a vida já está muito boa. Talvez você conheça pessoas assim, eu sei que eu conheço, né? Pessoas que se acomodam numa vida boa, feliz, bacana, sim, sábia, mas não buscam a devoção, não buscam a transcendência. Bom, o tipo psicológico de pessoa, feliz. As características gerais de uma pessoa assim, ela tem felicidade, virtude, conhecimento e outras boas qualidades. O trabalho que ela faz baseado na satisfação que ela tem pelo trabalho. Ela se autossatisfaz no seu trabalho. A manifestação de Sattva é que todos os portões do corpo, ou seja, todos os sentimentos, né, nariz, o seu corpo interage com a matéria com a iluminação do conhecimento. Os sintomas mentais e físicos são: a consciência fica clara, os sentidos ficam desapegados da matéria, as pessoas vocês têm a experiência de falta de medo e desapego da mente, e as pessoas com esse estado têm a oportunidade de desenvolver consciência transcendental, consciência de Krishna. As qualidades são controle da mente e dos sentidos, tolerância, discriminação, a capacidade de ficar focado no seu dever, verdade, misericórdia, estudo cuidadoso do seu futuro, do seu passado, satisfação em qualquer condição, generosidade, renúncia da necessidade de buscar prazer físico, material na matéria, fé, ficar fixo ter assim vergonha na cara, seria a tradução da palavra em sânscrito. Assim, quando erra, fica envergonhado com o erro, ou seja, tem noção do erro, né? E sabe que precisa corrigir. Caridade, simplicidade e humildade e satisfação consigo mesmo. Uma bela lista, né? Sattva é tudo de bom. Resultado de cultivar, de viver em Sattva, você fica puro e você cria felicidade. O resultado de Sattva é conhecimento. Quem está em Sattva está evoluindo, mesmo materialmente, sem progresso espiritual. O cultivo de Sattva faz você evoluir e ter nascimentos cada vez superiores em termos de qualidades materiais, planeta, local, família, todo o karma assim vai ficando cada vez melhor se a pessoa não cultivar a espiritualidade, claro, e aproveitar para não voltar mais, mas ela vai tendo materialmente vidas cada vez melhores. Tipo de comida em Sattva, isso é importante porque não é só que as pessoas em Sattva comem isso, mas se você comer isso, aí você também vai para Sattva. Isso vai ser um ponto que eu vou enfatizar daqui a pouquinho, sobre como a gente pode fazer escolhas de comportamento que então favorecem o cultivo desses gunas. Então, a comida em Sattva é uma comida que é saudável, que é suculenta, que tem um nível de gordura saudável, que é integral, que faz bem, é agradável de comer, que aumenta a longevidade, purifica a existência, dá força, saúde, felicidade e satisfação. Ok? É uma comida que também não é obtida com grande esforço, que é mais fácil de obter, assim, tem essa simplicidade nela. Bom, quem está em Sattva faz as coisas porque devem ser feitas, ou seja, o que motiva ela a fazer algo, né, assim de entrega, de oferenda? Ela faz as oferendas dela porque devem ser feitas, por nenhuma outra motivação secundária. E a caridade também, uma pessoa em Sattva faz caridade
porque deve ser feito com uma questão de dever, sem expectativa de retorno, no lugar certo, na hora certa, para a pessoa certa. Uma pessoa em Sattva faz o seu dever porque ele deve ser feito, ele cumpre seu Dharma, lembra a gente falou sobre Dharma? Ele cumpre o seu Dharma por quê? Porque é o seu Dharma, pronto, não tem outra motivação. Esse é um ponto bem importante na Bhagavad Gita, né? Ele faz o seu Dharma porque é seu Dharma, não porque ele quer algum resultado no futuro ou quer reconhecimento. E o seu conhecimento, como é que é o conhecimento em Sattva? Em Sattva, o conhecimento é de unicidade, você vê a união das coisas, você vê o que junta as coisas, o que tem em comum, bem importante isso, né? E também em Sattva você tem a oportunidade de cultivar o verdadeiro conhecimento transcendental como esse da Bhagavad Gita. E por último, a ação, o karma em Sattva, a ação em Sattva é regulada, feita sem apegos, sem você detestar a coisa, eu super estou afim, sem essa né, motivação assim emocional, você faz a coisa porque deve ser feita sem apegos e sem desejos futuros, de resultados futuros da ação, bem importante, ok? Bom, então essa longa lista foi algumas, assim, né, para você começar a ter uma ideia de Sattva, como é legal. Sattva é maravilhoso. A gente viver em Sattva é tudo de bom. Como eu falei, mesmo se você não estou afim de espiritualidade, não quero saber, quero ser ateu, tudo bem. Mas se você for um ateu em Sattva, você tem uma vida maravilhosa, assim, muito prazerosa, muito gostosa, tudo vai fluindo bem, saúde, tudo é do melhor, é tudo de bom. Agora, vamos lá. Como é que a gente cultiva Sattva? Então, assim, claro, tem essas qualidades que a gente deve desejar. A gente pode saber, poxa, eu posso ser assim, então eu quero ser assim. Então tem esse lado de você simplesmente desejar ser desse jeito. Mas tem também algumas qualidades essenciais. Uma, dieta. Dieta é fundamental. A influência, assim, que modo que você vai ter? Qual modo que vai dominar a sua mente? Bom, a sua dieta vai dizer muito sobre isso. Então, a dieta dos yogis é a dieta ahimsa, a dieta sem carne, peixe, ovos, né? E também uma dieta que não tem intoxicantes, não tem álcool, cigarro, drogas. Então, esse tipo de dieta tem uma influência enorme em trazer Sattva Guna para você. 2, limpeza. Limpeza, se uma das qualidades do yoga é Socham, limpeza. Limpeza é muito importante. Então, se você limpeza mesmo, é o pano de chão, é tomar banho, é roupa limpa, casa limpa. Então, esse cultivo de limpeza, ele traz Sattva. Quando você chega, você já teve essa experiência, você vai lá e limpa a sua casa, não dá aquele... Você chega da rua, você está o dia inteiro na rua, você chega em casa, tira a roupa, bota uma roupa, toma banho, bota uma roupa limpa. Sabe aquela sensação? É Sattva. Você está sentindo Sattva. Quando você troca a roupa de cama e deita naquela roupa de cama limpinha, aquela sensação é Sattva. Então, quando você entra num ambiente limpo, organizado, isso é Sattva. Tá? Natureza é Sattva, então quando você está na natureza você sente aquele up, né? É Sattva. Silêncio é Sattva. Então tem várias coisas que você pode cultivar. Então, né? A dieta correta, limpeza, organização, silêncio, isso tudo joga uma dose enorme de Sattva. Agora, outro detalhe bem importante, que é um pouco mais difícil da gente ir modificando, mas é importante, associação. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Então, se você está rodeado de pessoas em Sattva, você rapidinho fica em Sattva também. E
Se você está rodeado de pessoas cultivando os outros modos, que vão ser bem mais tenebrosos, né, que vão ser bem mais assustadores, aí você vai, infelizmente, refletir isso. A gente é um cristalzinho, né, que reflete as cores em volta. Então, se a gente está querendo cultivar sattva, a gente vai ter que ter esse cuidado de não também ficar tendo muita intimidade, associação com pessoas que estão com a mente agitada, cultivando os outros dois modos que eu vou descrever nas próximas 2 aulas. Você vai ver que são mais pesados. Então isso vai fazer uma diferença muito grande. Então, eu chamo assim do estilo de vida no Caminho 3T, no meu trabalho Caminho 3T, eu falo da importância do estilo de vida. O estilo de vida que você mantém, sabe? Não, então, a dieta, na verdade, vai se expandir para qualidade do sono, exercício, dieta, todas essas escolhas mundanas que você faz sobre o tipo de vida que você tem, isso traz uma influência enorme na sua consciência, que então afeta a sua capacidade de evoluir espiritualmente, de ser feliz e de evoluir espiritualmente também. Bom, então isso foi Sattva. Espero que você tenha entendido. Hare Krishna! Então essa aqui é a aula 2 do módulo 7 sobre os modos da natureza, os gunas. E essa aula é sobre o segundo guna, que é chamado de Rajoguna, que é traduzido como modo da paixão. Então esse aqui vai ser bem mais complicado do que Rajas, né? A gente vai sentir que Rajas é uma coisa complicada, não é muito bom. Claro, vai ficar pior na terceira aula com Tamas, mas Rajaguna, complicadinho. Então vamos lá. Krishna descreve Rajaguna no capítulo 14, que é o título do capítulo, é Os Modos, e aí no verso 7 ele descreve Rajaguna. Ele fala assim: o modo da paixão, Rajaguna, nasce de desejos e anseios ilimitados. Presta atenção, ilimitados. Desejos e anseios ilimitados. Ó, filho de Kunti, que é outro nome de Arjuna. E por causa disso, a entidade viva encarnada está presa ao karma. Ok? Olha só então. Rajaguna é mais ou menos essa vida que eu e você fomos criados a ter. Essa vida de desejos e anseios ilimitados prendendo a gente na roda do karma, na roda do samsara, no karma. Eu quero isso, quero aquilo, passar aquilo, comprar aquilo, ser aquilo, e fazer aquilo, eu quero isso, não quero, e só desejo, mas eu não quero aquilo, eu tenho medo daquilo. Então, ansiedade e desejos ilimitados, a coisa sempre no futuro. Lembra da descrição do modo, do paradigma da fantasia? Rajaguna, paradigma da fantasia, tá? É a mente lá no futuro, a mente viajando para o futuro, toda hora, quero isso, não quero aquilo, espero que não seja daquele jeito, toda hora. Mente totalmente no paradigma da fantasia. Vamos ler mais aqui, agora aquela listinha que eu fiz na aula 1, vamos fazer ela para Rajaguna também agora, vamos lá. Bom, então, a natureza geral da pessoa, como eu li aqui, é que nasce de desejo, né, e angústia, e com uma ansiedade permanente assim de querer coisas, né, sempre faltando, sempre querendo algo, né? Como é que ela aprende a alma? Ela aprende a alma pelo karma. Qual que é o tipo da natureza psicológico? Atividade. Rajaguna é atividade, né? Não para nunca. Característica geral: trabalha duro para conseguir dinheiro e fortuna e experimenta ansiedades e dificuldades no processo. Essa é a característica geral da pessoa. Está parecendo bem familiar, né? Sattvaguna, a gente quase não conhece ninguém assim. Agora, Rajaguna, acho que talvez você, né, seja assim, ou você certamente conhece quem seja. Então, trabalha duro atrás de prestígio e dinheiro e experimenta muitas dificuldades e ansiedade no processo.
Bom, o trabalho de quem está em Rajaguna dá satisfação aos outros. Você está focado em dependendo dos outros e não satisfação em si mesmo. As manifestações de Rajaguna são muito apego, ação fruitiva, ou seja, você está sempre agindo, buscando um resultado futuro. Esforço intenso, desejos incontroláveis. Não é muito agradável, né? A gente valoriza essas qualidades, mas não são agradáveis. Você vê que aqui o estado não é nada agradável, né? A ansiedade, agito, esforço. Cadê paz? Não tem paz. Sem paz. Características físicas e mentais. Distorção da inteligência devido a excesso de atividade. Bem importante isso. Em Rajas, a visão do mundo fica distorcida. Às vezes você entende, às vezes você erra. Em Sattva, clareza mental. Você consegue ver direitinho as coisas, entender como são as coisas. Em Rajas, não. Devido ao agito mental, às vezes erra, às vezes acerta. Por quê? Porque a visão fica colorida, digamos assim, influenciada pelos desejos. Você já experimentou isso, né? Você deseja muito uma coisa e você não enxerga a realidade completa? Quem não, né? Aí você vai atrás daquele cara, daquela menina, daquele negócio, porque você estava tão pensando no resultado e você não olhou direito a situação e viu que era uma roubada, né? Então, esse tipo de coisa. Que mais? Inabilidade de perceber como os seus sentidos estão interagindo, assim, presos na matéria, ou seja, a pessoa não tem aquele passo para trás para ver, não, o mundo, senão que está grudado, entendeu? A pessoa está emaranhada na matéria. Uma condição nada saudável de trabalho físico. Né? Então o trabalho detona a saúde física. E uma mente perplexa, não estável. Então essas são as características mentais e físicas de Rajas. Vamos continuar com a nossa listinha. Qualidades de quem está em Rajaguna. Desejo material, muitos desejos materiais, muito esforço, audácia, dissatisfação, mesmo no ganho. Bem, isso aqui é o mundo, né? Mesmo quando ganha, ainda não está satisfeito, né? Ela ganhou, ainda quer mais, porque você quer mais e mais e mais. Então, dissatisfação mesmo no ganho. Orgulho falso. Ficar rezando por avanço material. Se considerar diferente e melhor do que os outros. Então, esse orgulho, assim, eu sou, né? Se achando, né? Então, uma mentalidade separatista. Bem importante isso. Lembra? Em Sattva Guna, você vê a unicidade. Somos um. Somos todos um, estamos juntos. Em Rajas, valoriza a separação. Tem eu, tem você. Tem minha raça, tem sua raça. Tem minha nação, tem sua nação. Tem minha família, tem sua família. Tem eu, tem todo mundo mais. Tem os humanos, tem a natureza. Então, eu vejo a separação. Então eu vou detonar a natureza porque eu sou humano, eu vou detonar aquela família porque não é minha família, entendeu? Na separação você então começa a cometer todo tipo de atrocidade.
Desejo por gratificação dos sentidos, muito foco em gratificar os sentidos, em buscar prazer sensorial. Assim, um impulso a lutar, a brigar, né, de entrar em briga facilmente, lutar e brigar facilmente. Um prazer de ouvir sobre si mesmo, de poder ouvir ouvir o pessoal falando de você, gostar de ouvir as pessoas falando bem de você. A tendência a ridicularizar os outros. Ficar vendendo os seus, né, ficar se mostrando, né, ficar gabando, se mostrando, gabando, mostrando para os outros como você é especial e bacana. E justificar suas ações baseadas na sua força. Interessante, né? Agora vamos lá. Qual que é o resultado de Rajaguna? Miséria. Essa é a palavra, tem uma palavra, resultado da vida em Rajas. Miséria. É miserável essa vida, é horrível, é sofrimento constante, é miséria, não tem nada bom que isso. Ah, mas está conquistando, está correndo atrás, está fazendo. Miséria. Resultado, ganância. É isso, miséria e ganância. Bom, como é que fica a questão evolutiva? Quem está em Rajas, se você morre em Rajas, você continua da onde você está. Então, um ser humano que morre cultivando Rajas, ele teria um outro nascimento tipo humano, entendeu? Aqui na Terra ou em outro lugar, mas ele teria outro nascimento parecido. O tipo de comida em Rajas. Em Rajas, a pessoa gosta de comidas que são amargas, azedas, salgadas, picantes e que causam miséria e doença. E eles também buscam coisas que dão prazer imediato aos sentidos. Então, a comida que dá prazer imediato aos sentidos, que normalmente não é a melhor comida para você, né? Aquele bolo, aquele sorvete, aquela coisa assim, fritura. Aí, né? Mas que depois não é a melhor coisa para você. Todas as oferendas em Rajas, a oferenda é feita na busca de um resultado material e por uma questão de orgulho. Então a pessoa faz as oferendas, né, para Deus e tal, mas ela faz porque acha que vai receber de volta. Então essa é a definição de Rajas, assim, até essa parte até devocional, até com Deus. Você vai lá e dá o dinheiro porque assim eu vou receber de volta muito mais. Um bom negócio, entendeu? Pensa assim, ou faz por orgulho, para mostrar para os outros, olha só, eu dando caridade aqui, ó, como eu sou legal aqui, fazendo essa oferenda. E o esforço, ele é baseado, de novo, em orgulho e ganho. Você está fazendo as coisas porque você está querendo se mostrar e acha que vai ter vantagem. Tá? Tudo que você faz é baseado na busca por vantagem e honra. E até a caridade é sempre dada com desejo de retorno, com uma expectativa de retorno. De novo, seja financeiro ou de fama. Você faz e quer botar um nome bem grande para todo mundo ver, olha aqui, fui eu sou um cara incrível, tá vendo aqui? Ou você faz a caridade achando que assim você vai ganhar de volta depois. Então é feita com interesses futuros mesquinhos. Renúncia. Em Rajas, a pessoa renuncia tudo que é difícil de fazer. Os seus dharmas desagradáveis e difíceis, a pessoa deixa de fazer as coisas por medo ou desconforto. Então, entendeu? Em vez de fazer o dever porque deve ser feito, em Rajas a pessoa vê, bom, tudo bem que eu deveria fazer isso, mas dá trabalho, né? Isso é meio chato, então não vou fazer porque é desagradável. Conhecimento. Em Rajas, a pessoa vê outro ser vivo como sendo completamente distinto
de si mesmo. Ela vê, de novo, as diferenças. A visão é separatista em Rajas. Problemaço no mundo, né? Essa visão separatista de você não ver que está tudo ligado, que somos todos um. A visão separatista é qualidade de Rajas. Em Rajas produz muitas teorias e doutrinas por lógica mundana e especulação mental. Então aquela coisa bem agitada, muitas ideias, eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito, eu acho que é daquele jeito, e fica criando ilimitadas teorias e doutrinas. E também é um conhecimento baseado na dualidade. Lembra? A gente fez uma aula inteira sobre dualidade. Então é um conhecimento baseado em dualidade. E por último, a ação de quem está em Rajas é feita com grande esforço, buscando satisfazer desejos e feitas a partir de um orgulho, de um falso ego, da falsa identificação com o corpo. Com desejo, sempre com desejo de aproveitar os resultados futuros. Ok? Então, isso é Rajas. Então, de novo, cultivo, né, gente? A gente pode cultivar Rajas andando com pessoas rajásicas, absorvendo a nossa mente, né? A internet está cheia, YouTube, programa de TV, livro. O que tem de material rajásico no mundo hoje não tem, né? Quase domina, né? Então, livros de autoajuda totalmente rajásicos, né? Assim, como ganhar, como fazer, o segredo, vai ganhar sucesso, você vai ser o melhor, ganhe, competição, derrote todos. Então, essa mentalidade assim, você absorve isso, aí entra no seu sistema e o resultado vai ser isso aqui. Então, ó, de novo, né? Agito mental, o tipo de comida rajásica foi descrito aqui e associação rajásica, né? Essas coisas vão te trazer rajas, então você vai ter que começar a selecionar isso melhor para poder escolher as coisas mais sáttvicas. Então isso foi Rajas. Hare Krishna! Então aqui é a última aula, a aula 3 do módulo 7, onde a gente está falando então sobre os gunas, os modos da natureza. E agora a aula 3 é sobre o modo da ignorância, o modo da escuridão, chamado Tamoguna, que esse a gente realmente tem que fugir dele, né, a todo custo. Então vamos entender o que é Tamoguna, para a gente evitar ele completamente. Bom, Krishna dá a descrição geral de Tamoguna no capítulo 14, verso 8, onde ele fala assim: ó filho de Bharata, que é outro nome de Arjuna, fique sabendo que no modo da escuridão, Tamoguna, nascido da ignorância, todas as entidades vivas encarnadas ficam iludidas. Os resultados deste modo são a loucura, a indolência e o sono, que atam a alma condicionada. Ok, então, Tamoguna, pesado, modo da escuridão, embotamento, fechamento da consciência, coisa fica bem pesada mesmo, literalmente pesado mesmo, assim. Então vamos ver um pouquinho aqui, vamos ver as qualidades de tamas para a gente evitar isso a todo custo. Bom, natureza geral é isso aqui que a gente leu, né? Nascido da ignorância, ilusão e loucura. Resultado, loucura, indolência e sono. Tipo psicológico, aquela pessoa que não consegue se ajudar, a pessoa que não consegue fazer nada, a pessoa assim, sempre precisando de ajuda. Características gerais, a pessoa fica sempre caindo em lamentação e ilusão, dorme demais, fica cultivando esperanças falsas e demonstra violência. Trabalho dele traz satisfação para ninguém. Em Sattva, a pessoa era autossatisfeita no seu trabalho. Em Rajas, a pessoa estava, focando nos outros
Em tamas, ninguém se dá bem, não tem satisfação para ninguém. É tudo de ruim. Manifestações de tamas: escuridão, inércia, loucura e ilusão. As características físicas e mentais de tamas: fracasso, o desaparecimento de estados superiores de consciência, inabilidade de concentrar a sua atenção, a mente arruinada, manifestações de ignorância e depressão. Qualidades de tamas: raiva intolerante, falta, incapacidade de doar, né? Mão de vaca, falar sem base nas autoridades, na verdade, ódio violento, viver como um parasita, hipocrisia, fadiga crônica, briguento, perdido em lamentação e desesperança, depressão, infelicidade e falsa humildade, dormir demais, expectativas falsas, medo e preguiça. Pesado. Tamas é pesado. Tamas, infelizmente, né, a gente deve reconhecer em nós as manifestações de tamas e tirar isso da nossa vida, né? E a gente já viu pessoas em tamas, né? Você conhece, eu conheço, você conhece. Muito ruim, muito ruim. Então a gente tem que, sabe? Tem que ver como é que faz, pode ajudar, também se não pode ajudar, não vai se envolver, porque é tudo de ruim. Resultado de tamas: loucura e tolice. E o resultado também: loucura, tolice e ilusão. Qual que é a direção evolutiva? Quem está em tamas vai para baixo. Então quem, por exemplo, é um humano cultivando tamas, quando morre vai renascer em espécies inferiores. Esse é um tema bacana. A gente não está falando sobre isso aqui nesse curso, mas tem vídeos meus no meu canal que eu falo, tem blogs, artigos no meu site que você pode buscar sobre como nascer, o que acontece, né? É possível nascer como um animal? Como é que é isso? Você pode ver tudo sobre isso no meu site, nos meus vídeos. Mas sim, então em tamas, você perde, você vai indo para baixo. Em vez de evoluir, você vai para baixo, para espécies mais baixas. Destino após a morte: ou a pessoa renasce como animal, ou também passa um tempo no inferno devido à violência, à maldade que causou. Tipo de comida em tamas: a comida em tamas, ela é velha, já estragando, sem graça, em estado de decomposição, em putrificação, que consiste de coisas intocáveis. Então aí entra carne, entra sangue, as coisas com sangue, carne, né? As coisas que estão em estado de putrificação. Se você não sabe, quando você come carne, a não ser que você lá, né, rasgou o pescoço do bichinho e está comendo como leão, você está comendo uma carne já em estado de putrificação, né? Você está comendo já como os abutres comem, né? A carne que ficou largada lá, né? Então matou, aí depois de uns dias de morte, semanas, aí você vai lá e come, né? Como um abutre. Então, coisas já em estado de decomposição e putrificação. Coisas que não são limpas e que trazem aflições, trazem doenças. E é um fato, né? A carne aumenta o seu risco de doença cardíaca, câncer, etc e tal. Então, encaixa bem na definição de tamaguna, de comida tamásica. Então, a melhor maneira de você começar a evitar tamas é parar de comer essas coisas. Claro, o que está em tamas também? Álcool, drogas são totalmente tamásicas, né? Se tamas é loucura,
você toma um negócio que te deixa louco, então obviamente que aquilo ali é puro tamas. Então álcool é puro tamas, claro, baseado, né? Cigarro, essas coisas totalmente detonam com você, então é puro tamas. Então, se a pessoa já evita carne, peixe, né, ovos, essas coisas sujas, comida e alimentos também que fazem mal, que detonam com a sua saúde, né, aquela coisa super frita, industrializada, cheia de açúcar branco. Se você começa a evitar comidas tamásicas, se você cultiva a limpeza, porque em tamas é sujeira, né, a pessoa não toma banho, aquela coisa porca, aquela coisa nojenta. Então, se você começa a cultivar limpeza, comida boa e para de se intoxicar, isso aí, ó, tamas, vai para longe, assim, você tira, né? Pronto, você começou o caminho para recuperação, assim, você começa a deixar essa energia de tamas para trás. Claro, TV, né? Consumo cultural, eu explico. Pode ser muito tamásico, traz uma dose de tamas muito grande também. E, de novo, associação, né? Você andar com pessoas, né, drogados, pessoas baixas, violentas, estúpidas, ignorantes, isso também, né, traz uma enorme dose de tamas. Oferendas em tamas são feitas de qualquer jeito, mal feito, sem nenhum cuidado. O trabalho por si mesmo, o trabalho de purificação também é feito por tolice e envolve autotortura e o desejo de se destruir ou destruir e ferir outros. Então, o tipo de ato que você faz para machucar o outro, para se machucar, autotortura, isso é tudo considerado tamas. Caridade em tamas é feito no lugar errado, no momento errado, para a pessoa errada e sem o devido cuidado e respeito. Então você faz a caridade pior possível, aquela coisa, você dá caridade para a pessoa que vai, sabe, se intoxicar, você dá dinheiro para quem vai fazer maldade, ou, né, tem as pessoas que dão caridade para o grupo extremista que vai matar os outros. Então esse é o tipo de caridade em tamas. A renúncia em tamas é a renúncia de tudo que deve ser feito por causa de ilusão. Então a pessoa tem o Dharma, né? Em tamas você é iludido e não faz o seu Dharma, não cumpre o Dharma, não cumpre os seus deveres devido à confusão, à ilusão mental, de não entender nada, não entender a importância, não saber que precisa. Aí a gente vê demais disso aí no mundo, né? Esses pais que geram filho e caem fora, mães negligentes, governantes, bandidos, corruptos, né? Então tudo isso aí é tamas, né? Essa coisa de você tem o dever e você não cumpre por causa de ilusão, de achar que outra coisa é mais importante. Então isso é tamas. Conhecimento em tamas. O conhecimento em tamas, ele é baseado no apego exclusivo ao trabalho. A pessoa não consegue pensar em mais nada, é só aquela coisa, ó, não me complica não, só fala que eu tenho que fazer e você faz, e a pessoa não consegue entender mais nada que isso. O trabalho é só feito para tentar manter o corpo confortável e o conhecimento, portanto, ele é tolo materialista, como de uma pequena criança, é dito nos textos sagrados. A ação em tamas, ela é feita em ilusão, sem levar em consideração as recomendações das escrituras, do que é correto, da moralidade, da ética. Ela é feita sem se preocupar com os efeitos futuros da ação, ou por desejo por violência, ou com desejo de causar sofrimento a outros seres mesmo. Ela é impelida por violência e inveja. Ok? Bom, então é isso, né? Tamas é barra pesada mesmo. E a gente, então, obviamente, tem que evitar tamas. Em tamas, a vida é um desastre completo para a pessoa e para todo mundo ao redor daquela pessoa. É um poço de sofrimento para todo mundo que está ligado a isso. Então, a gente tem que realmente extirpar tamas da vida. Bom,
Então foi isso, gente. A gente fez 3 aulas mais longas aí, com muita informação. De novo, lembra que nesse modo aqui, nesse modelo aqui de aula, você pode voltar, né? E rever todos eles, entender melhor e ver a importância de cultivar Sattva Guna, evitar Rajas e Tamas o máximo possível, que aí assim você vai ser cada vez mais feliz e cada vez mais capaz, consciência cada vez mais expandida, para você então poder realmente buscar a transcendência.